Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Nesta segunda etapa do Momento do Esporte, você vai saber tudo sobre o Botafogo. O Botafogo que joga hoje lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Botafogo que realmente fez o placar aqui, venceu aqui no Engenhão 2-0 e hoje joga com tranquilidade lá em Bragança Paulista e com certeza vai obter a sua classificação. E o Machão da Gama, o Gigante da Colina, que joga amanhã, recebe o CSA de Maceió, Alagoas, lá em São Januário, às 20 horas, jogo importante. O Vasco empatou o primeiro jogo, então joga também com tranquilidade, vencendo de 1-0, passa para a segunda fase, para a fase semifinal. Esses jogos são das oitavas de final da Copa do Brasil. E a rodada também da Copa do Brasil, você vai curtir tudo dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos lá na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol. Agora estamos aqui na Napa TV e na TV Universidade, porque aqui você sabe, é muito mais esporte para você. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante. Muitas pessoas conversam comigo, olha, o programa está muito bom e tal, o programa está redondinho, mas não é inscrito. Eu dependo de você, eu dependo da sua ajuda. Me ajude aí, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, diga como é que está chegando aí do Oiapoque ao Chuí, porque você sabe que a audiência não se compra, a audiência se conquista. Quero começar o programa mandando aquele abraço apertado ao meu amigo, o Bispo Eduardo, botafoguense Bispo Eduardo, lá da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em Piedade, lá na Cis Carneiro 690, porque nesse final de semana vai ter uma festa maravilhosa lá, né? É uma festa com comidas típicas. Você sabe que toda festa que o bispo faz é visando a obra social. Eu quero convidar você também, eu devo estar lá no sábado, convidar você também, meu amigo, que mora por ali, por aquelas proximidades ali, em Piedade. Compareça lá, é a partir das 18 horas, sábado e domingo. E eu estarei lá, hein? E quero também mandar o meu abraço pro meu amigo Sérgio Guimarães, Sérgio Guilherme, lá da Sudeste, meu amigo Sérgio Guilherme, na Sudeste, está sempre me atendendo com toda a fidalguia, o Luiz Cláudio lá no México. Alô, Luiz Cláudio, aquele abraço, obrigado pela audiência. O Valdo em Jacarepaguá, o Floriano lá em Caxias, todo mundo ligado aqui, o Humberto lá em Cordeirinho, Maricá, o Humberto que é botafoguense. Agora sim, agora em vez de falarmos, não vou falar agora do Clube do Seu Coração, na primeira parte quase que eu atropelo. Vamos então, você vai conferir agora os jogos da Copa do Brasil, oitavas de final. Bota na telinha aí os jogos. Aí, olha, teremos hoje Atlético Paranaense e São Paulo, na Arena da Baixada, às 19h30. Atlético Mineiro e Flamengo, lá na Arena MRV, às 19 horas. Jogo difícil, muito difícil. Galo ganhou aqui no Maracanã. Retrô e Bahia, na Arena Pernambuco. Esse jogo vai ser também um palco formiga, hein? Às 19h30. Fluminense recebe o Internacional hoje no Maracanã às 21h30. CRB e Cruzeiro lá no Rei Pelé às 21 horas. Botafogo e Bragantino em Bragança Paulista também às 19 horas. E amanhã, fechando aí o segundo da volta dos jogos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, teremos o CRB e o Cruzeiro às 21 horas e o Vasco e o CSA. Vasco e CSA às 20 horas em São Januário, né? Agora, senhor, em vez de falarmos do Clube do Seu Coração. Eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Botafogo, do meu amigo Humberto, lá de Cordeirinho, do Bispo Eduardo, lá em Piedade, né? Também do ex-prefeito de Maricá, Fabiano Horta, todo mundo ligado aqui no Momento do Esporte. Ó, o Botafogo, que dos cariocas, é o clube que tem mais tranquilidade, apesar de jogar fora, porque o Botafogo fez o placar aqui, venceu o Bragantino aqui no Engenhão por 2-0 e agora joga hoje
lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, podendo até perder por 1-0. 2-0, teremos tiros livres da área dos pênaltis. Mas quem vai falar do Botafogo é quem sabe tudo de Botafogo, claro. Vem de lá, Marcos Salles. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Grande abraço para você, para Toninho De Luca, Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo tem um jogo de volta amanhã diante da equipe do Red Bull Bragantino em Bragança, e o técnico, o David Ancelotti, tem problemas ali no seu setor defensivo, já que o Caio Pantaleão sentiu a coxa e o Cuiabano também torceu o tornozelo. Dois jogadores estão de fora, e também o goleiro aí, o John, já que o John está negociando com o futebol do mundo inglês e deve estar se despedindo, né, em breve aí do Botafogo, e com isso o Léo Link deve ser aí o goleiro no dia de amanhã diante da equipe do Bragantino. Como venceu no jogo de ida por 2-0, pode perder por um gol de diferença, que se classifica direto. O empate também classifica o Botafogo. Se perder por 2 gols de diferença, aí a decisão da vaga será na disputa de pênalti. O técnico, né, tem aí esses desfalques importantes, mas ele já definiu aí que o David Ricardo, né, vai fazer a zaga ali ao lado do Alexandre Barbosa, né, e o Alex Telles entra naturalmente na vaga do Cuiabano, porque o Cuiabano é o reserva imediato do Alex Telles. Então a tendência é que o Botafogo seja o Léo Link no gol, com o Vitinho na lateral direita, o David Ricardo e o Barbosa na zaga, com o Alex Telles na lateral, né? O meio de campo com o Marlon Gomes, o Alan, tá? E o Arthur, na frente o Savarino, o Arthur Cabral, e aí fica na dúvida ali quem vai também completar, se vai ser o Montoro, mas a tendência é que seja algum Montoro ali pelo lado esquerdo. Esse é o provável time do Botafogo para o jogo de amanhã, diante da equipe do Red Bull Bragantino. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações, e conforme o Marcos Salles informou, o Botafogo vai ser 3 jogadores importantes, né? De repente, se bater aquele papo esperto com o John, ele até vai quebrar o galho, mas é muito pouco provável, né? Porque já está se despedindo do Botafogo, lamentavelmente, né? Grande goleiro, o John faz defesas sensacionais, é uma muralha, mas eu falo sempre aqui no programa, o John Testo, ele não é botafoguense, gente. Não é botafoguense, coloque isso na cabeça, torcedor. Ele é empresário, ele vive de negócio, de compra e venda de jogadores, né? Pintou uma proposta boa, ele vende, né? E vai lá e pega no mercado algum outro jogador e traz para repor. Então, fica difícil até para que o torcedor botafoguense se identifique. Olha, isso que você viu agora. Já foi embora, o Gregório foi embora, né? Ele traz jogadores, coloca na vitrine e vende. Então, por exemplo, já vendeu jogadores importantes, está indo embora. Então, esse é o grande problema. Além do goleiro, o técnico David Ancelotti não vai poder contar com o Caio Fernandes, que, olha, ajustou ali a zaga. Esse cara veio, eu fiquei meio desconfiado, porque não conhecia bem, mas é um bom jogador, sentiu também. São muitos jogos, né, gente? Muitos jogos, ele sentiu a parte também da coxa, teve que sair, deixar o campo no último jogo do Botafogo, em que o Botafogo perdeu para o Cruzeiro, no Engenhão. E também o Cuiabano que vinha entrando no segundo tempo, aí depois se firmou como titular na lateral esquerda, aí acabou sentindo também, né, uma entrada lá dura do jogador do Cruzeiro, deixou o campo sentindo, e são jogadores importantes que já estavam ali entrosados, né, do esquema tático do técnico David Ancelotti, que vai tentando aí dar uma cara nova para o Botafogo, muitos jogadores chegando, outros jogadores saindo. Esse chega e sai de jogadores não é nada bom para o treinador, né? Porque começa a dar um ritmo para o jogador, aí daqui a pouco o jogador é negociado, perde o jogador. Porque é o seguinte, gente, eu quero deixar bem claro aqui, o John Testo, ele não consulta o treinador, vou vender fulano, vou vender esse cara, não, ele é o dono do Botafogo. Ele compra e vende a hora que ele quer, né? O cara tá bem, se destaca, daqui a pouco não se surpreenda se qualquer jogador do Botafogo que se destacar, ele veio a negociar, porque ele vive disso, cara, ele vive de fazer negócio, né? Então, vai se acostumando. Eu acho que o torcedor botafoguense já se acostumou. Ele já deu um título brasileiro e deu um título na Libertadores, já cumpriu
entre aspas, a obrigação dele. Agora, meu amigo, é ganhar dinheiro, é vender, é negociar, negociar e negociar jogadores, né? O time, eu repito, enfrenta o Bragantino hoje, né? Aí, o jogo vai ser fácil? Fácil não vai ser, mas o Botafogo fez o serviço aqui. Venceu bem, 2-0, vai jogar com tranquilidade, né? Podendo até perder, empatar ou perder até por 1-0. Se perder por 1-0, tiro livre na marca do pênalti, né? O time provável: Léo Link no gol, Vitinho ou Matheus Pontes, tá ali, ó. Davi Ricardo, que entra no lugar do Caio Pantaleão, Caio Fernandes, o Alexandre Barbosa e o Alex Telles, né? Substituindo o Cuiabá. Marlon Freitas, aí a dúvida, o Alan ou o Danilo? Para mim vai começar com o Alan, porque o Danilo ainda não está bem fisicamente. Savarino, Montoro, Arthur e Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo para enfrentar o Bragantino. Hoje, eu repito, jogo hiper importante, e o Botafogo com certeza vai vir de lá e vai colocar mais uma grana no bolso do John Testa. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco, que também vai jogar, mas não é hoje, é amanhã. Amanhã em São Januário, contra o CSA. O jogo lá em Alagoas, no Rei Pelé, foi 0-0. Jogo horrível, né? Talvez em São Januário nós tenhamos um jogo mais qualificado. O jogo é amanhã, às 20 horas em São Januário. Mas quem vai falar tudo de Vasco é ele. Volta aí, Marcos Salles. Fala do Machão da Gama. Estamos de volta, Napoleão, dessa vez para falar do Vasco, que na quinta-feira recebe o CSA em São Januário. Jogo de volta pela Copa do Brasil. Jogo de ida, 0-0, e o Vasco precisa vencer para poder afastar a crise que está instalada em São Januário, né? Vem de derrota aí no Campeonato Brasileiro para o Mirassol por 3-2, e a situação em São Januário é difícil. A vitória é importante para poder afastar, né, essa crise, e também para que os cofres do Vasco já combalidos possam aí receber uma graninha, porque 4 milhões é um valor interessante aí que pode entrar na conta do Vasco caso o Vasco passe a próxima fase da Copa do Brasil, tá? O técnico Fernando Diniz, que ainda tem o apoio da diretoria, mas está, né, tendo dificuldades aí de fazer com que o time vença jogos, né? O time, em certos momentos do jogo, tem até um bom desempenho, mas depois se desconcentra, parece que perde a concentração, perde força física e acaba aí sendo derrotado ou sofre empate em momentos em que a equipe pode segurar o resultado. E o Vasco está numa situação difícil, principalmente porque na noite de segunda-feira o Santos acabou vencendo o seu jogo e empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. O Vasco é o primeiro clube agora na zona de rebaixamento, e se podia, né, ser difícil, agora está mais difícil ainda nessa situação toda. Então é importante a vitória diante da equipe do CSA, né, na quinta-feira em São Januário. Detalhe, a torcida do Vasco já esgotou os ingressos de arquibancada. São Januário vai estar lotado para apoiar o Vasco diante da equipe do CSA. A tendência é que a provável escalação do Vasco seja o seguinte: Léo Jardim, que retorna, né, já que ele não jogou diante da equipe do Mirassol porque estava com cartão amarelo, assim como o Paulo Henrique na lateral direita. Aí o Maurício Lemos e o João Vitor, né, a zaga que falhou no jogo contra o Mirassol, com o Lucas Piton na lateral esquerda, né, o Tietê com o Felipe Coutinho e o Hugo Moura no meio campo, o Rayán, o Verrete e também o Nuno Moreira no ataque. Essa é a provável escalação do time do Vasco, Napoleão. Valeu demais, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu recebi agora uma informação, né, o programa ao vivo, de que a CBF, juntamente com a Polícia Federal, identificou aí uma trama para sequestrarem o presidente do Vasco, Pedrinho, meu amigo Pedrinho. Poxa, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, caramba, pô, até quando essa violência vai acabar aqui no Rio de Janeiro? Pelo amor de Deus. Bom, repito, o Vasco joga amanhã, 20 horas. O Vasco, o Marco já deu todos os detalhes, tintim por tintim. Agora, uma coisa que me preocupa, sem dúvida, você está vendo aí o Vasco, os jogadores voltando ao treino, né? Treinando forte. Que o Vasco poderia ter feito o placar lá em Alagoas. Não conseguiu, veio 0-0. O Rei Pelé também não está em bom estado, né? Já São Januário, o gramado é uma beleza. E o Coutinho saiu, né, puxando um pouquinho da perna. Não sei se ele vai ter condições de jogar, não sei. Agora, o torcedor vascaíno tem que ter um pouquinho de paciência, porque basta os caras começarem a errar passes, né? Aí a torcida já começa a vaiar, já pegaram no pé do zagueiro, bom zagueiro, eu acho um bom zagueiro, né? O João Vitor
Também já pegaram no pé de jogadores importantes. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, agora, uma contratação que eu até agora não entendi bem foi essa do Lloyd, né? O angolano. Pô, até agora não disse o que veio. Os jogadores aí do Vasco que foram contratados, que só o Papai do Céu sabe o porquê dessas contratações. Bom, o time vai jogar provavelmente com esse time que vai aparecer aí na telinha, né? É o Léo Jardim, que volta ao gol, o Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor e o Lucas Piton, o Hugo Moura, Tietê, o David ou o Coutinho, né? Vai depender da revisão médica. Eu acho que o Coutinho, se o Coutinho não estiver bem, preserve o Coutinho, Felipe Coutinho, né? Ele é um patrimônio do Vasco, então vamos com calma. O Ryan, o Verrete e o Dudu Moreira, esse é o time do Vasco para enfrentar o CSA. Estarei lá em São Januário amanhã, até porque a Daniela torce pelo CSA e vamos lá dar uma olhada, né? Claro que eu não vou torcer pro CSA, vou torcer pro Vasco, mas democracia total, né? Meu irmão, vamos lá ver o jogo do Vasco amanhã, 20 horas, São Januário, Vasco e CSA. E eu peço mais uma vez a sua bondade, o seu carinho, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É muito importante, gente, é muito importante você se inscrever no nosso canal, né? Tá ali, é o canal secundário do Momento da APA TV, Momento do Esporte traço na APA TV, Momento do Esporte traço na APA TV, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Muito obrigado, a audiência não se compra, a audiência se conquista. Olha, sexta-feira estaremos de volta aqui com os resultados e a rodada do Brasileirão, a 19ª, a última rodada do primeiro turno, só para você que é um telespectador privilegiado. Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira. Tchau!